Ô, Fala, pescada. bonitão! Como é que você tá? Tudo tranquilo? Agora funcionou aqui. Tá Tá me ouvindo ouvindo bem aí, bem? não? Clareza, Eu tô sim. te ouvindo. Show de Sim, bola, cara. tô te ouvindo perfeito. Tranquilo. Torcer pra Tudo esse Wi-Fi funcionar aqui. vai funcionar, Bem, vai vai funcionar. funcionar sim. Obrigado Tudo... pela sua disponibilidade, viu, velho? Imagina, cara, é um De estar prazer. aqui. Pra mim é um prazer, cara. Pra mim é um Que legal. prazer. Eu vou te apresentar então para a turma que está aqui. Então hoje na live a gente convidou um amigo de profissão, né? Ele comandando os Boeings e eu os Airbus. Hoje a gente não vai falar de aviação, a gente vai falar de um assunto que nos une aí, que é a parte financeira. E então, Danilo, está apresentado, seja bem-vindo. Conte aí um pouquinho aí da sua história e se apresenta e a casa é sua. Manda ver. Então, bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Pô, admiro muito o trabalho que você vem fazendo. Um dia eu liguei, acho que liguei o Facebook, você estava fazendo uma apresentação na Azagol. Eu falei, quem é esse cara falando de investimento, né, cara? Pô, eu fiquei feliz de ver mais um, porque acho que ainda são poucos na nossa profissão, né? Tá aumentando bastante, mas com profissionalismo ainda são poucos e fico feliz de ver. Bom, eu sou aviador, trabalho na Gol, mas invisto também, estou na Bolsa desde 2004, sou formado em gestão financeira, você também é, né? Sim, também. Mais uma coincidência aí legal. Verdade. E, enfim, e tenho tentado conciliar as duas atividades, de trabalhar com finanças e aviação, não só para mim, tenho feito alguma consultoria. Em ano passado, né, 2018, eu fui chamado pelo Thiago da Suno Research para ser coautor de um livro deles lá de fundo imobiliário, parceria com o Que legal. Baroni. O Baroni é um dos caras que mais entende desse assunto no Brasil. Para mim é uma honra ele ter aceitado o convite, que eu acho que sozinho ele faria melhor do que fez comigo. E, bom, enfim, de lá para cá eu tenho sido mais procurado, mais demandado e tentando aprender contigo como conciliar essas duas profissões. Hoje eu estava É, falando, hoje eu tava falando com a minha esposa no carro, como é que o pescado arrumou tempo para passar no CGA, né, para estudar querido, pra, se você né? soubesse. Um dia eu vou trazer a minha esposa aqui, já prometi para ela É, que um dia vai ser ela que vai estar na live e ela vai contar como é que foi para essa passar é nessa boa. prova, cara, porque é uma dedicação que Eu quem não tenho, vê não tem ideia, né, cara? Tem que se dedicar um exatamente. monte. Mas nós queremos mais, né, cara? Então, por isso, acho É que isso isso aí. traz, isso faz com que a gente. E eu lembro de ter conversado contigo logo no começo, quando você estava começando a fazer isso, que você Eu falava, lembro. né? Das minhas folgas, não sei o quê. Eu falei, Danilo, Mas você meu vai objetivo ver. ainda, mas meu objetivo ainda é esse, né? Eu sei que qualquer começo de qualquer coisa é É mais pesado, demandado, né? mas em algum momento você vai ter que gerenciar esse tempo, né? Existe uma frase de alguém que eu nem sei quem que é, minha memória não é tão boa, mas não é minha, eu vou repetir ela aqui, que fala que nunca viu nenhum desocupado ser bem sucedido em nada, né? Então não é uma questão de tempo. O problema Sim, não é ter tempo livre, é saber gerenciá-lo, né? verdade. Enfim, Boa. acho que é mais ou menos isso aí. Acho que o que eu tinha para falar de Joia. mim Então, assim, a primeira questão que eu queria colocar contigo é que quando que você começou com essa parte de investimento, assim, de onde começou e aonde você chegou hoje? Qual foi sua Cara, trajetória? na verdade, assim, ó, meu primeiro emprego na aviação comercial eu fui copiloto da Vasco. E contar uma história rapidinho, né? Antes disso, eu era instrutor de voo. E quando eu entrei na Vasco, foi meio que um choque de realidade para mim, porque o meu sonho é entrar na comercial. E quando eu coloquei o pé lá, foi uma escola, tenho grandes amigos de lá, tenho saudade daquele tempo, da vida que foi, porém, a empresa já estava indo à falência. Então, Sim, ali acendeu uma luz para mim que não dava para depender somente daquilo. Ali eu estava vendo colegas tirarem filhos da escola particular, colegas devolverem um apartamento financiado, e o salário sendo cortado. A empresa pagava quando queria, né, entre aspas, estava numa situação financeira ruim. E naquela época eu comecei a pensar em empreender. Isso foi em 2001, né? E comecei a estudar para empreender. Estudar business para empreender. Eu falei, na minha cabeça, empreender era uma forma de conciliar com a aviação, de ser aviador e tal. E para legal, juntar dinheiro para empreender, eu comecei a investir. Né? perfeito. Comecei a investir, na época, renda fixa, nem lembro quanto era, mas pagava um absurdo, né? Pagava muito bem. Sim, E coloquei o dinheiro num fundo de ações também, que era fundamentalista, né? E era um fundo da geração futuro na época.
E esse fundo, por ser fundamentalista, falava muito que eu estava estudando de business, né? Ele falava de empresas gerando lucro, empresas tendo dívida, empresas melhorando a geração de caixa, coisas que eu estava estudando para empreender, né? E para mim aquilo fez muito sentido. Eu achei que eu não precisava empreender mais necessariamente, né? Eu conseguiria, investindo, fazer o patrimônio e construir renda passiva ao longo da vida para ficar tranquilo na aviação, né? Então, basicamente, foi isso aí. Foi a Legal. forma que eu comecei. Nós somos mais ou menos contemporâneos. Eu também, a primeira empresa que eu entrei foi a Interbrasil, que era da Transbrasil, e 2 anos depois eu fui fazer a prova da Varig porque a Transbrasil estava quebrando. Então aconteceu isso também, né? Eu senti também isso muito forte na aviação. A gente passou pela quebra delas, né? Da VASP, da Transbrasil, da Varig. Exatamente. E isso também, isso contribuiu muito para a trajetória, né? Eu já contei, eu acredito que acho que em vídeo, tudo dizendo que a minha começou um pouco antes, porque meu pai ficou desempregado e aí nosso único investimento era a poupança. E aí ele consumiu a poupança do meu irmão, a minha e a dele, e até ele arrumar um novo emprego. Isso demorou mais de ano, ele ficou mais de ano desempregado. E aí depois, quando ele arrumou um emprego, ele já conseguiu tirar a aposentadoria especial, que na época, por idade, ele conseguiu tirar com 48 anos, e aí ele não ia precisar do dinheiro da aposentadoria. Então, aí ele me incumbiu, eu devia ter 16 anos por aí, ele falou, bom, dá uma olhada lá no banco, ver o que a gente pode investir, porque a gente não vai mexer no dinheiro que vai entrar do INSS, né? E aí começou a história Legal. nossa de ir atrás, de buscar essas coisas. Show de bola. Bom, queria te perguntar uma coisa, deixei uma aqui falando de qualidade de vida, né? A gente tem a ideia aqui hoje, né, depois de toda essa construção que a gente teve no caminho, de que o investimento hoje melhora a nossa qualidade de vida, né? E muita gente fala disso como sendo um projeto apenas para aposentadoria. Eu queria saber o que você pensa a respeito disso. Você tem essa ideia de abdicar das coisas hoje para consumir na aposentadoria? Qual é a tua ideia? Isso é legal, porque muita gente fala e prega que investir é você abrir mão hoje, e de fato né? Aquele dinheiro que você está investindo, você está abrindo mão do consumo hoje para consumir no futuro. Mas eu sou a favor da gente fazer isso sem noia. Eu já fui mais noiado com isso, mas hoje eu prezo muito a qualidade de vida, sabe? Não faz muito sentido para mim ter muita grana quando meus filhos estiverem grandes, porque muita coisa eu quero viver com eles, né? Eu quero viajar com a minha esposa enquanto a gente tem saúde para fazer, etc. Né? Então, eu acho que não é só um projeto de aposentadoria, né? O ato de investir permite você antecipar muita coisa, você planejar muita coisa, né? E Sim. basicamente é o que eu faço hoje. O meu patrimônio, ele cresce em zigue-zague, porque eu dou passos para trás para melhorar a qualidade de vida de forma totalmente consciente, né? Quanto estou disposto a reduzir X% para fazer isso e depois recompor se necessário for, será necessário, né? Mas para fazer coisas ao longo do caminho que eu quero viver ao longo do caminho, né? Não adianta eu levar meus filhos na Disney com 30 anos, né? Claro. Então, tem coisas que já passou a hora, né? Já passou da hora. Exatamente. Claro. Tem coisas que você quer fazer agora. Então, é bem planejado, né? Isso aí, existe o risco do cara enfiar os pés pelas mãos, né? Mas, assim, à medida que você amplia a consciência situacional, você sabe que você consegue trabalhar, seu custo, despesa, etc. E a sua capacidade de poupança, acho que é possível flexibilizar isso. Então, acho que basicamente investimento é planejamento, né? Você planeja o que você quiser. Eu quero viajar no que vem. Você pode planejar, você pode separar uma parcela para isso, né? Você pode até consumir parte do que você fez. As possibilidades são diversas, né? Diversas. Então... Sim, bem legal. Né? A gente, depois que você começa a estudar e fazer coisas hoje, que você vê que muita gente fala e que eu já fazia isso automaticamente, tipo uma que a gente sempre evitou aqui em casa foi a parte de financiamento, né? Então, mesmo até para a compra do apartamento, né? O primeiro apartamento que eu comprei com fundo de garantia. Então, assim, depois que você vai entender essa parte do que você financiar para ter agora, vamos supor, na época do apartamento, o apartamento que eu comprei era um apartamento pequeno, que tinha 3 quartos, mas ele era pequeno, e que no bairro onde meus pais moravam, ele custava o dobro. Eu andei 3,5 km da casa dos meus pais e encontrei um apartamento pela metade do preço que eu pude pagar
à vista com fundo de garantia. Então, assim, Legal. o cara que fez isso, comparado com o cara que comprou o apartamento do dobro do preço e financiou, em 10 anos isso faz muita diferença. Então, assim, a gente evitando o financiamento e ver o quanto que você paga de juros quando você financia alguma coisa. Claro que imóvel é uma coisa que a gente considera que as pessoas podem financiar, né? Só não 80% do imóvel. Mas, assim, é uma coisa que faz diferença. Não adianta o cara economizar o cafezinho e pagar uma prestação em que metade é juros. Né? Isso, perfeito, perfeito. Então ele não vai conseguir fazer um negócio desse. Eu queria agora, Danilo, te perguntar, já voltando um pouquinho mais, que com relação à reserva de emergência, né? Muita gente está falando hoje de reserva de emergência, fazendo uma propaganda disso. Você acha que a reserva de emergência é uma coisa importante? Se sim, por quê? Sim, acho que sim, porque a emergência acontece, né? E não precisa nem ser coisa grave. É estourar um cano da cozinha, você precisar fazer uma reforminha, vai aí 5, 6, 7 mil reais, sei lá. E você, se você não tiver o dinheiro, você vai ter que financiar. Simples. Né? Sim. E outra coisa é a proteção do teu principal, né? Teu capital principal que você investiu para aposentadoria, que você investiu para aquela viagem do ano que vem, você também vai arriscá-lo se você não tiver essa reserva de emergência. Então, acho que é o primeiro passo, né? O primeiro passo, inclusive para quem está começando, né, Pescado? Isso. Você cria o hábito, isso é legal você falar. Você escuta muita gente falando assim, tem gente que fala assim, minha reserva de emergência é zero porque meu investimento está em ativos extremamente líquidos, eu tenho 3, 4 meses de salário em cheque especial em 10 dias sem juros, então se eu tiver uma emergência do tipo, eu quebrar o braço hoje, meu convênio não cobrir, vou precisar fazer uma cirurgia amanhã, meu braço não cobrir, eu consigo me virar. Mas essas pessoas já estão em outro nível de consciência situacional, né? Então, não dá para você querer fazer... você começar a correr amanhã e querer fazer o treino do Bolt, né? Porque não é por aí, né? Não vai dar certo. Claro. Então, se você está começando e não tem nada, a gente parte do princípio... a gente que trabalha com educação financeira, né? A gente parte do princípio que o cara que está fazendo a pergunta é leigo, né? Ou é semi-leigo, né? Tem pouco conhecimento e tal. Então, a resposta é sempre a genérica ou voltada para o cara de base, aquele cara que está começando, né? Então, sim, muito, muito importante. Muito importante, cara. É fundamental para você proteger o teu dinheiro principal e para você não se endividar. Porque você vai. Porque uma hora você vai bater o carro, uma hora vai estourar um cano da cozinha, uma hora vai surgir a necessidade de algo e você vai precisar desse recurso, né? Sim, tem até uma pergunta do Pedro aqui, que se ele fala que essa reserva de emergência a gente deixa em renda fixa atrelado à Selic. A gente pensa na reserva de emergência, assim, é uma boa sugestão, claro. A Selic é uma coisa, é um título que é seguro, né? Tem bastante segurança e ele tem liquidez, assim, ele consegue, em pouco tempo esse dinheiro entra na sua conta, então você tem ele na mão. Mas o principal da reserva de emergência que a gente pensa é aquele dinheiro que você pode tirar a qualquer momento, né? Porque mesmo dentro da renda fixa tem coisas que às vezes você tira, se tiver comprometido, às vezes quando a pessoa vai sem conhecimento entrar num banco e ele compra, deixa esse dinheiro aqui paradinho numa previdência e qualquer coisa você pode resgatar a qualquer momento. Então o que a gente fala muito aqui para a pessoa atentar é com relação ao tipo do produto que ele vai ter numa reserva de emergência, porque a qualquer momento, se você precisar, seria um dinheiro que você não vai comprometer parte do capital ou um imposto de renda absurdamente alto, né? Então é aquele dinheirinho mesmo que seria o dinheiro que você deixaria no colchão, né? Só que como a gente pode ter esse dinheiro remunerado, a gente deixa ele em algum lugar assim próximo, renda fixa sempre, né? Claro, renda fixa, porque você pode precisar dele a qualquer momento e não tem problema você tirar, né, para fazer um negócio desse. Uma outra coisa que... Pode falar. Não, eu gosto muito de falar também, assim, quando a gente fala de finanças, se a gente falar de finanças, a gente pode até concluir e convergir em ideias, né? Mas quando a gente fala em finanças pessoais, tem dois vieses, né? O financeiro e o pessoal. E isso acaba sendo muito adaptado para a realidade de cada um. Eu preciso de reserva de emergência. Talvez a pessoa que o marido ou a esposa trabalhe e consiga segurar as pontas por meses e meses, não precise, né? Então, acaba sendo muito pessoal, não tem que ser adaptado à realidade. O ideal é cada indivíduo desenvolver esse bom senso, né?
Né? Tem Sim. que ser, igual, o Tesouro Selic é uma ótima opção, mas existem outras, né? Que vai da Sim. poupança até um fundo de renda fixa. Eu confesso que eu nem penso muito em rentabilidade, claro. Eu não quero perder para a inflação, né? O objetivo é ter aquele dinheiro acessível ali. Eu Sim. queimo o neurônio pensando em rentabilidade com outras coisas, né? Sim. Com outro investimento, né? Mas É, no final tem que isso, ser muito adaptado, né? a gente tem isso aqui na consultoria que a gente faz gestão do investimento do cara, né? E muitas vezes eu tenho esse questionamento que o cara fala, pô, Pescada, mas você está deixando isso daí num lugar que não está rendendo nada, né? Porque às vezes a gente Aham, tem na ideia, além de ser a reserva, a gente, para alocação de investimento, a gente usa a reserva de emergência para operação tática de alguma coisa. O que significa isso? É uma a reserva de oportunidade que oportunidade, né? apareceu. É uma Aham, oportunidade que apareceu. Então, assim, eu posso deixar ele num lugar que está rendendo 5% ao ano, que é pouquinho, menos de meio por uhum, cento, porque a hora que aparecer uma oportunidade, uhum, é esse dinheiro que eu vou usar. Então ele uhum, tem que estar na minha mão. Ele não pode falar, putz, agora eu vou fazer um resgate de um fundo aqui que está rendendo um pouco mais e ele demora 30 dias para cair na conta. Então, assim, perfeito. por isso que ele está tá ali. Né? Então, muitas Aham, vezes o investidor pensa, poxa, mas eu vou deixar isso, tá num lugar ruim para esse cara, tira aí daí, tá rendendo muito mal. Não, não, ele tem um porquê, né? E ele aham, funciona também nessas operações que a gente faz de investimento mesmo, isso é muito legal. legal. Daniel, eu queria te perguntar uma coisa agora que tem a ver muito com a nossa profissão, né? Eu queria saber de você como aviador, que características assim que você acha que a gente usa muito no nosso dia a dia, que a gente acaba trazendo para esse lado de economia comportamental e filosofia de investimento que ajuda nesse processo. Conta para mim, que característica que você acha? Eu acho que algumas, né? Sei lá, vou citar duas. Acho que toda profissão traz alguma coisa, né? Você conversa com profissionais de diversas áreas que trouxeram muita coisa para investimento, principalmente para essa parte de comportamento. Mas alguns detalhes. Ter um plano B, coisa que o aviador sempre tem, né? Sim, Isso vai além da reserva de emergência, né? Você está sempre pensando no que pode dar errado para não enfiar os pés pelas mãos. Então, dificilmente você vai entrar numa roubada financeira, dar um passo muito maior do que a perna, porque você está pensando na contingência sempre, né? Uma outra coisa que me ajudou a passar por crises de 2008 e crise governo Dilma é ser by the sim, book. Esses dias eu estava falando numa outra live com um colega aqui, o Rodrigo Colombo, a gente tocou nesse fundo de aviação. A gente fala assim, cara, dificilmente você vai ter uma emergência ao longo da vida, duas, se tiver. Provavelmente não terá, mas existem várias possíveis em teoria, né? E você vai lidar bem com qualquer uma delas, mesmo sem ter passado por a experiência, porque você vai fazer o que está escrito, né? Alguém já passou por aquilo, existe um procedimento. Existe tanta literatura sobre investimento que nada justifica o cara sair vendendo na queda por desespero, né? Seguindo o efeito manada. Então, eu acho que isso é um aprendizado muito grande. Passamos por uma sim, crise. O que eu vou fazer? Será que alguém já passou por uma crise na história da humanidade? O que aconteceu? Né? É muito sim, melhor do que eu perguntar para outra pessoa que também está ali agindo na emoção, no desespero. Vamos ler. Existe muita literatura sobre isso, né? sim, E todas batem nessa tecla de você não vender no desespero, porque uma hora vai cair, o teu patrimônio vai oscilar. E se o fundamento daquele investimento não foi perdido, né? Não é motivo para você vender na correria, sei lá. Então, acho o, que o isso são exemplo, dois. pode falar, Não, desculpa. isso são duas. Não, imagina, são duas coisas muito interessantes aí que a gente traz da aviação, né? E pode ser aplicado aqui entre outras, né? Acho que se a gente parar para pensar, a gente traz muita coisa, né? Sim, essa da crise de 2008, eu lembro porque antes da crise a gente teve o topo histórico da Bolsa, né? O maior valor da Aham, história, um monte de empresa abrindo capital, né? Então a gente tinha nos aeroportos aí, nos hotéis, tudo um monte de gente com computador lembro, fazendo né? operação na Bolsa. Eu lembro. Eu me lembro que 2009 ou 2010 eu não tinha com quem conversar mais sobre isso, porque 95% das pessoas saíram com certeza com dor, né? Aham, Porque eu não sei, Danilo, eu tenho a impressão de que aquilo que a gente viu em 2008, eu não sei se eu vou ver de novo. Foi uma coisa muito espero que não. violenta, né? Exatamente. Foi muito violenta, né? Então, assim, eu tinha visto a de 2001, eu tinha recém entrado na Bolsa em 2001 e teve a Torre Gêmeas.
que foi nem metade do que aconteceu em 2008, e para mim já deu uma chacoalhada. Eu já falei, nossa, olha onde eu entrei, né? Que uma variação, eu lembro de Vale do Rio Doce, que a gente comprou de 20%, 25% de perda logo de cara. Eu falei, putz, imagina se eu tivesse dinheiro, né? Ia ficar chateado, né? Então, realmente, talvez isso que a gente traz de estar sempre preocupado em ter uma alternativa, né, na nossa profissão, isso funciona muito para o investimento, né? Funciona muito porque as pessoas me perguntam sempre quando encontram pescada, e agora? Agora essa aqui é a boa, né? O cara acha que uma resposta, às vezes uma opinião de um negócio vai resolver a vida do cara, né? Mas você sabe uma analogia que eu gosto muito de fazer é que investir é tão seguro quanto voar. Imagina que o seu amigo, sei lá, dentista, compra um avião e fala assim, pescada, me dá uma dica que eu quero pegar o avião e ir para Ubatuba. Não existe isso, cara. Vai tirar a carteira, vai aprender. Investimento é a mesma coisa, né? Me dá uma dica. Não existe isso aí. Você está fazendo um planejamento a vida inteira. Você vai pendurar projetos, sonhos da faculdade do teu filho, a tua aposentadoria, aquela viagem. Você quer resolver isso com uma dica? Não existe, cara. Nada. É só o cara cair na real. Não tem a dica para perder a barriga, não tem a dica para passar no concurso, não tem a dica para exercer uma profissão, não tem a dica para investir, né? Infelizmente, eu gostaria que tivesse. Pouparia muito tempo, né? Ia ser mais fácil, né? Ia ser mais fácil, mas a alternativa é aprender. Sim, a gente viu, Danilo, aproveitando o Pedro, complementando aí a pergunta que ele fez novamente, que, Pedro, quando você vê a crise, essa história aí bonita que a gente ouve na internet de setores perenes, né? Essa palavra maravilhosa, que eu não sabia nem o que era, cai tudo, cara, cai tudo. E não é que cai 10%, cai 50%. Então, assim, se você não tiver um objetivo e um porquê você está investindo nisso, você sai fora. Você vende. Não dá. Você não conta para o teu amigo, mas você vende. Quieto, porque é muito difícil você imaginar reservar um capital que você reservou para isso e colocou tudo de uma vez, né, como a gente vê hoje, as pessoas buscando rentabilidade querem vir para a bolsa, o que é muito legal, só que você colocar lá, não mexer mais e perder 50%, você não quer mais brincar com esse jogo. Acaba ficando uma coisa que não fica legal. Então, dentro daqui, do trabalho que a gente faz, a gente vê, Danilo, que uma coisa tem que estar o objetivo, o que você vai investir tem que estar linkado a um objetivo. Né? Então, assim, se você tem isso, você não muda a estratégia. Né? Você pode cair, que nem a gente falou sobre a crise de 2008. Se a gente tiver uma crise que todo mundo fica anunciando que vai ter e a bolsa cair 70%, imagina a oportunidade que a gente vai ter de comprar coisa barata de novo. Né? Isso, nós compramos, na época nós compramos Itaúsa lá, R$4, que era uma baita de uma empresa. Eu confesso que em 2008 eu não comprei nada. Em 2008 eu passei com frio na barriga, eu não vendi em 2008. Eu já estudava muito investimento na época, mas eu não tive coragem de comprar em 2008. Em 2008 eu não comprei. Em 2016 eu só não vendi o rim porque eu não achei comprador. Sim, mas, você vê, então, conhecimento, né? Você vê que o conhecimento faz diferença. 2016 foi tudo que eu podia foi. Né? Sim. Então, enfim, agora eu estou tentando vender meu apartamento, vamos ver se... nós vamos chegar nessa, talvez antes de... Não, primeiro antes da gente falar disso da carteira, que eu quero trocar uma ideia contigo, quero aproveitar essa parte da segunda parte da live, que é para falar da sua especialidade, que foi fundos imobiliários, né? Que você se especializou, estudou e trouxe muita coisa, escreveu, li seu livro, sensacional, já te falei sobre isso. É uma coisa que as pessoas não sabem o que é, e eu queria que aqui, Danilo... A minha esposa mandando... Minha esposa está ali, a Renata mandando agora. Boa, Renata. Sim. E assim, eu vou contar um segredo só para você aqui, rapidinho, desculpa te cortar. Tô fazendo 39 anos hoje, cara. Nós vamos sair para jantar daqui a pouquinho ali. Caramba, e você aqui, cara, que legal. Parabéns, desculpa. Não, imagina, é um prazer aqui. Fala que nós vamos acabar rapidinho. Não, tá tranquilo. Ela tá enrolada. Nós estamos em Camboriú aqui, a passeia. Ela deve estar enrolada com as crianças lá em cima, né? Eu tenho medo do caçula matar ela, porque o caçula é um terrorista. Dá o carne. Qualquer hora eu trago numa live também. Então, eu queria que você falasse, Danilo, do fundo imobiliário. Eu sei que você tem um baita conhecimento, mas eu queria que você falasse aqui de uma maneira para uma criança que não sabe o que é um fundo imobiliário. Conta para mim, assim,
O que é investir num fundo imobiliário, cara? Vamos lá, todo mundo jogou banco imobiliário na vida quando era criança, né? Para falar de criança, então, todo mundo jogou. Vencia o jogo quem comprava mais coisas que gerassem renda. Perfeito. Basicamente era isso. Ok, que eu estou fazendo uma analogia aqui bem simplista, né? Fundo Perfeito. É isso que eu imobiliário quero. é a forma mais inteligente, na minha opinião, de investir em imóvel e outros ativos de base imobiliária e obter renda passiva mensal todo mês, dinheiro entrando na sua conta. Tá, Então, a gente consegue entrar de sócio em grandes empreendimentos imobiliários. Vamos falar de exemplo real. Quem é de São Paulo, Shopping Cidade Jardim está dentro do fundo imobiliário. Ali na Paulista, o Shopping Cidade de São Paulo. Quem pega Castelo, o Catarina Outlet, Hum, Catarina Mall Outlet. Então, são algumas. Lá quem é de Manaus, o Shopping Ponta Negra em Manaus. sim, Bom, enfim, quem é de Campinas ali, o Parque Dom Pedro, quem é de São Paulo também, o Shopping Pátio Higienópolis está dentro de outro fundo imobiliário, quem é do ABC, o ABC Plaza. Enfim, isso eu estou dando exemplo de shopping, mas muitos prédios ali na Faria Lima, na Berrini, estão dentro de fundos imobiliários, vários galpões logísticos industriais dentro de fundos imobiliários. Então, são imóveis de altíssimo padrão, com inquilinos de tá, altíssimo padrão, extremamente diversificável, porque as cotas aí custam um pouco mais que R$ 100, e você compra tá, esse mês e basicamente recebe aluguel no mês seguinte, tá? Então, ampla capacidade de diversificação. Todo mundo pensa, todo mundo que começa a raciocinar sobre renda passiva, pensa em ter meia dúzia de casinhas de aluguel. E ao invés de sim, você comprar uma kitnet para alugar para alguém e sofrer com a possibilidade de uma inadimplência, daquele imóvel ficar vazio, você tem que pagar condomínio, IPTU, etc. Você pega, sei lá quanto custa uma kitnet hoje, 150 mil, 200 mil, sei lá. Pô, 200 mil você põe em 10 fundos imobiliários, 20 mil em cada um. Investe em fundo que tem flat, investe em fundo que tem shopping, investe em fundo que tem logística, investe em fundo que tem... Cara, tudo isso pelo teu celular e mês que vem o dinheiro está na sua conta e você não se aborrece com nada. Seu Deixa eu perguntar trabalhão, uma coisa. Deixa eu pode perguntar uma falar. coisa. O fundo, vamos supor, você pega um fundo, Hum. ele compra, vamos supor, você está falando do shopping, ele compra o shopping inteiro ou ele compra um pedaço do shopping? Então, você tem as duas possibilidades. Os fundos que têm surgido atualmente, que são aqueles multi-ativos, multi-inquilino, eles têm comprado participação, sociedade, né? O que, Legal. na minha visão, é interessante, porque você deixa outros sócios, talvez o controlador, você tem um alinhamento de interesse melhor, Sim, e o fundo, a função do fundo é a função de investidor, né? É um veículo de investimento, e não fazer a gestão de um ativo muito específico, que é um shopping, né? Você tem outros players para fazer isso. Então é um veículo que nos possibilita entrar de sócio no empreendimento desse, né? É, o E Bruno, o receber Bruno renda já, mensal. o Bruno já está mandando uma aqui. Risco. Ótima Qual é o pergunta. risco disso? O que é o risco de um fundo imobiliário? Ele pode falir? Chegar a zero? Então, então vamos lá. O que é risco? Então, vamos definir risco, né? Porque você tem duas Hum, definições. Aquela que a gente estudou lá quando estudou gestão financeira, que é muito relacionada à volatilidade, né? Que é a tá, oscilação do preço da cota na bolsa, né? Vamos dizer assim. Então, a oscilação do preço da cota na bolsa, ela existe, ela é aproximadamente um terço da volatilidade das ações. Quando você pega a manha do investimento em bolsa, eu sei que você gosta disso já hoje também, a gente adora a volatilidade, né? Porque a gente quer a sim, oportunidade de comprar barato, né? sim. Então, uma queda sem fundamento é uma opção. E uma outra possibilidade de risco que é que está na cabeça da maioria das pessoas, principalmente o cara que é menos técnico, né, o leigo e tal, que é o risco de perder todo o patrimônio. Olha, se você pensar que num XP Malls, por exemplo, não estou fazendo uma recomendação, estou usando de exemplo, você tem um fundo Tá, ali que tem participação em mais de 10 shoppings, o seu risco é muito mais diluído do que você ter um imóvel só, né? Eu estou sim, aqui viajando, se meu prédio pegar fogo, eu não tenho seguro no meu apartamento, eu perdi o imóvel, né? Posso sim. perder o imóvel, mas as pessoas se Nos, sentem nos fundos, isso foi até uma pergunta que um cliente nosso fez, eu ia trazer para você. Se você tem um fundo imobiliário que ele tem lá participações em alguns lugares, em algum prédio, e esse prédio pega fogo, o que acontece? Para estar no fundo ele tem que ter seguro? Ou o cara pode ter um imóvel que não tem seguro, que pode pode se ter um proteger imóvel. ele? Pode ter um imóvel que não tem seguro. Muitos têm contrato, tem seguro, inclusive como cláusula contratual, que você faz com o inquilino, né? Não está na legislação que para um Tá, imóvel estar dentro de um fundo imobiliário ele tem que ter seguro. Mas um bom gestor pode incluir isso numa cláusula no contrato de aluguel, né? É, pra, então, então assim, nós tivemos recente agora um incêndio no imóvel que pertence ao GGRC. O imóvel é, tem seguro, esse imóvel tem seguro. E perfeito. o fato do imóvel pegar fogo, o contrato não acaba ali, né?
É um contrato sim. atípico ali, específico, de muitos anos, etc. E como é que a Talvez gente... isso serve para o investidor também que vai procurar um negócio dele se informar, né? Não ele ouvir Exatamente, a ele tem que se dica de, informar. eu ouvi falar que Isso, esse aqui tá bom. A ideia é que o isso. cara vá atrás para ver o que que é e como funciona, né? Exatamente, exatamente. E outra coisa, a gente tem que pensar de novo assim, tudo que a gente vai fazer na vida tem risco, né? Eu tenho, assim, Sim, meu patrimônio sempre foi, acho que desde, sei lá, um pouco antes ali da crise de 2008, sempre quase totalmente alocado na bolsa. E aí eu escuto de alguns amigos assim, você não tem medo de ter todo o seu patrimônio na bolsa, com exceção do meu apartamento hoje? Aí eu falo assim, cara, eu explico meus motivos por não ter esse receio, né? E aí eu pergunto pro cara, mas e você investe que não? Eu não invisto em nada, não tenho nada. Eu falo, meu, você tá correndo um risco muito maior do que eu, né? Você não tem nada. O cara não investe em nada e acha sim. que eu sou um cara arriscado. Que tá aqui correndo risco. É isso, exatamente. Né? Se meu patrimônio cair 80%, eu ainda vou ter mais patrimônio que o cara, né? Por exemplo, né? Então, assim, Sim, muita coisa é mindset. Existe o risco de um incêndio, ou de qualquer outra coisa, uma catástrofe, etc. Cara, como é que nós vamos fazer isso? Se você tem aí 10, 12 fundos imobiliários na carteira, e é muito sim, simples você ter isso, você tem, cara, mais de 100 imóveis ali dentro. Então, se você sim. perder um imóvel, você perdeu 1% do teu patrimônio. E Perfeito, você não perdeu o terreno ainda, né? Então, você não vai perder aquele imóvel completamente, né? Você perdeu perfeito. 1%, e a sua carteira não vai ser só fundo imobiliário, se você tiver juízo, né? Sim, sim. Então, cara, você, no final das contas, tudo bem, tive um incêndio, foi perda total, caiu uma bomba nuclear ali, não posso nem vender o terreno. Cara, você perdeu 0,0 alguma coisa do seu patrimônio se você Sim. investe com juízo, né? Sim. Então, Essa que eu vejo também, essa como eu vejo como uma das principais vantagens do fundo imobiliário, comparando com aquilo que você deu a ideia, que a gente vê muito tanto a gente no nosso círculo, né, de aviadores ali, ou de comissários, de tripulantes, né, que o cara pensa uhum. em comprar um apartamento para botar de aluguel, né, Isso. e ele financia, e aí o inquilino ajuda ele a pagar o financiamento. A única coisa que ele Aham, esquece que quando ele paga um financiamento, ele está pagando juros. E o que isso eu aí. acho muito interessante do fundo imobiliário, no primeiro real que você comprou, você já ganha proporcionalmente o aluguel em cima daquele dinheiro que você colocou. Ou seja, Exatamente. é uma conta que só cresce, você não paga juros ali para ninguém. Então você com 10 mil Isso. reais, você já tem Exatamente. um pedacinho de um negócio que está te dando Isso. uma receita em cima de 10 mil reais. Você não tem E, perda o- de e, o- juros para ninguém, né? e o inquilino já está te ajudando a comprar mais patrimônio imobiliário, né? Sem juros, né? Porque Sim, você vai todo receber o aluguel mês, esse né? mês que vem você vai reinvestir e tal, enfim, aquilo é uma bola de neve. Sim, E, enfim, então eu acho o produto fascinante por causa desses detalhes, por causa da baixa volatilidade, que é legal para o iniciante, por causa da facilidade de compreensão. Você imagina a gente conversar sobre, vamos montar uma carteira diversificada. Então você vai investir em banco, vamos entender como um banco gera receita. Agora vamos investir na Magazine Luiza, comércio varejista, vamos entender como o varejo, vamos investir numa petroquímica, vamos entender como essa petroquímica gera receita. Numa carteira diversificada com 10 ações ali dentro, o cara tá falando, não, peraí, cara, eu desisti desse negócio. Agora, vamos investir em sim, 10 fundos imobiliários? Eu vou explicar para você. Um imóvel tem um inquilino que paga aluguel, beleza? Claro que cada um tem as suas particularidades, mas a compreensão inicial está feita. A pessoa compra uma kitnet em Praia Grande sem entender nada do mercado imobiliário do lugar, sem entender quantos sim, imóveis vazios estão, sem entender como o turismo está crescendo ou não no lugar. E aí sim. tem certeza de que fez um bom investimento só porque é imóvel, e imóvel é sólido, etc. Enfim, né? Não, e a dificuldade que a gente tem quando a gente trabalha CLT de você comprar um único imóvel, que já é uma dificuldade, e se você, a gente passa por isso, eu vejo isso direto, cliente nosso até que tem imóvel alugado, a hora que o inquilino sai, o 100% da parte de imobiliário que ele tem investido está Reserva. desinvestido imediatamente, né? Isso. Então, assim, ele acaba depois, muitas vezes, né, abrindo mão do que ele pedia de aluguel pela negociação, né? Pela negociação para não deixar o Exatamente. imóvel sem. Então, isso quando eu acho isso no fundo imobiliário uma coisa sensacional, porque você deixa de ter a dor de cabeça de ter inquilino. E só quem teve inquilino ou tem sabe Uhum, o que é isso. Né? Eu uhum, sempre, eu sempre brinco com a família aqui e digo o seguinte: negociação proprietário e inquilino, sempre o inquilino leva vantagem. uhum, Sempre. É uhum, muito difícil o proprietário levar vantagem. Por quê? Porque ele não quer abrir mão da receita que ele recebe. uhum. Né? Então, muitas vezes ele, puta, vai gerar um embate ali, não, melhor eu ficar quieto, deixa assim, porque pelo menos ele está alugado. Né? E no fundo É isso aí. imobiliário não é assim, né? Você, Exatamente. você,
tem pessoas ali que estão muito mais capacitadas e estão fazendo a gestão disso, e aquilo que é o mais legal, né, Danilo? A dor de cabeça sua é zero. É né? zero. E se a É gestão zero. não for boa, você vende e compra outro. Troca. Né? Claro. Agora, eu comprei um apartamento, fiz um mau negócio, o que eu vou fazer agora, cara? Né? Não é assim, você não vai vender do dia para noite, você vai só abrindo mão de dinheiro, às vezes está vazio, às vezes está com problema. Mas você se ferrou, literalmente, né? Se você deu um passo errado, você se ferrou. Agora, numa carteira de 10 fundos, eu errei em 1 e 2, tudo bem, eu vou vender e vou comprar outro. Paciência. Sim. Só que aí a gente bate numa coisa que aqui, ó, o Foco nos Dividendos falou, que eu acho que é sensacional, porque quem lida com pessoas, a gente consegue captar o que as pessoas pensam e o que elas sentem, né? Quem tem um imóvel e gosta de investir em imóvel, gosta de pegar o imóvel, né? Você sente o chão, você toca na parede. Então, a gente, no trabalho educacional de apresentar um imóvel para alguém, um fundo imobiliário, é um trabalho de formiga, né? Eu quero te mostrar, nós vamos fazer uma coisa muito legal, vai ser um trabalho que eu vou te procurar para você me ajudar a esquematizar isso, porque nós fizemos o seguinte: nós tínhamos 2 apartamentos aproximadamente do mesmo valor, né, e que estavam alugados. E um dos apartamentos desalugou. O que eu fiz? Eu vendi o apartamento. E aí, para quem acha que o mercado imobiliário está ruim, nós vendemos muito rápido o apartamento, sem abrir mão de preço. Tinha demanda, tinha um cara que gostou, olhou o apartamento e comprou. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar um case real de comparar esse apartamento que a gente tem e que está alugado com esse apartamento agora que vai virar uma carteira de fundos imobiliários. E aí nós vamos correr as duas projeções, e não no curto prazo, porque no curto prazo eu não vejo sentido nisso, mas num prazo mais longo, mostrar para as pessoas o que está acontecendo, né? Como que isso está se desenvolvendo. Perfeito. Vou precisar da sua ajuda. Opa, só chamar. Só chamar. Eu vou Pode falar, vai falar. Não, eu ia falar. Você mora em Guarulhos, né? Aí perto da sua casa, o Shopping Maia aí pertence ao fundo imobiliário também, uma porcentagem dele, que é o FIGS, né? FIGS11 também. Sim, legal. Né? Você acha que o fundo imobiliário é um produto que todo mundo pode ter? Eu acho que sim. Acho que sim, se a pessoa entender. Eu falo que as pessoas têm que estudar um pouquinho de investimento, até para chegar naquele ponto que ela vai falar assim: olha, eu vou investir por conta própria, ou eu vou entregar para alguém investir para mim. Tá? Porém, esse entregar para alguém pode ser um gestor, eu posso assinar um relatório de um research, por exemplo, etc. Pode ser um consultor, mas eu preciso ter um conhecimento mínimo para entender o que o cara está falando para mim. Né? Então, se o cara fizer essa liçãozinha de casa, de estudar um pouquinho para entender o produto, e hoje é muito fácil fazer, você tem diversos canais de educação financeira, tem Instagram, você tem YouTube, você tem livros, você tem, enfim, cursos, etc. Se o cara fizer isso, eu acho que sim, é para qualquer um. É para qualquer Legal. um, não tem muito mistério nisso, não. Legal. Eu quero falar uma coisa agora, Danilo, que assim, que eu que faço gestão e acompanho gráfico, acompanho fundamento, olho muito essas coisas, depois eu queria ver se até conseguia mostrar o gráfico aqui tem um índice, né, que é o índice de fundos imobiliários, que ele reúne um percentual de cada fundo imobiliário ali, como se fosse o índice Bovespa da Bolsa, e ele nos mostra que o índice subiu e nós estamos no maior valor que ele já esteve na vida. E a minha pergunta é sobre momento, timing, né? Para quem não tem nenhum fundo imobiliário, é interessante. Os fundos imobiliários estão caros. É uma hora boa de você comprar um fundo imobiliário? O que você tem a dizer sobre isso aí? Essa é difícil. Você sabe que, olha só, posso filosofar um pouquinho aqui? Não, eu vou ser breve. Pode. Em relação a esse gráfico de fundo imobiliário, do IFIX comparado com o IBOV, eu confesso que até, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu nunca tinha traçado esses 2 gráficos em paralelo. Eram investimentos que eu tinha, porque eles são... Aí, legal. Ó, tá vendo? O que eu quero mostrar é a valorização dele e aquela máxima de pensar que a gente está num topo de mercado, porque ele subiu muito, é legal esperar ele cair um pouquinho para entrar. Ou não? Legal. Manda ver, continua. Eu pensei que você estava falando de outra comparação, comparação com ações. Não. Beleza.
Não, só ele sozinho, tá caro. Então, Tipo assim, caro, eu tá que bom. estudo, eu que estudo tempo, tipo assim, pô, será que numa tendência de alta eu compro recuos, né? Na tendência de alta. Será Perfeito. que, o que que você sente disso? Conceito de trade-off é o custo de oportunidade. Se eu não colocar o dinheiro ali, eu vou investir em quê? Tá? Tá, Eu posso investir em ações, eu posso investir na poupança, eu posso investir no giro direto, eu posso investir... Enfim, eu vou ter que investir em algum lugar, tá? sim, Que comparação eu gosto de fazer para investir em fundo imobiliário? Principalmente os fundos de tijolos, tá? Que são os que investem em imóveis físicos. Eu gosto de olhar o cupom da NTNB mais longa, tá? Por quê? Porque aqui paga juros semestrais, inclusive. Por quê? sim, Porque é um investimento de longo prazo, assim como um imóvel deve ser, né? Um pensamento de longuíssimo prazo. Então, por isso eu gosto de olhar mais longo, que se eu não me engano, hoje é 2050, tá, não é? isso. Se eu estiver falando besteira, você me Sim, sim. corrige. Não, não, é Você é isso mais, mesmo. eu sei que você é mais ligado nisso que eu até. Até pela gestão de recursos que você faz aí. E ela paga um juro semestral, então é um investimento que faria sentido para quem quer ter uma renda regular, né, periódica. Então eu gosto de comparar o cupom, porque, em tese, um fundo imobiliário ele vai repor a inflação ao longo do tempo, desde que você faça uma boa compra de um fundo bem gerido, porque são contratos de aluguel que são corrigidos pelo IGPM ou pelo IPCA, e Sim. o próprio imóvel tende a valorizar, pelo menos junto com a inflação ao longo dos anos. Existem muitos estudos que falam sobre isso. Isso é E, muito legal. Isso é muito legal que né, você falou. Eu penso igualzinho. Tipo, então, assim, o imóvel valoriza com a inflação, né? No com longo prazo, inflação, né? exatamente. Não adianta o cara, o IPCA esse ano foi 3,5, a minha cota não valorizou 3,5. Não é assim que funciona, né? Nós estamos falando Sim. de investimento que vai amadurecer ao longo dos anos. Mas existem estudos sobre isso. Então, o que seria hoje a minha oportunidade? Quanto tá a NTNB longa? 3,5? 3,6? Sim. Sei lá. Isso, Isso, está 3,5. pagando 3,5. Eu preciso ir para a renda variável, fundo imobiliário, ativo de renda variável, para ganhar mais do que na renda fixa. Senão não faz sentido eu correr o risco, né? Risco de Tá, que eu estou falando nesse caso aqui? Risco de não receber aquela renda, né? Porque eu tá, posso ter vacância, inadimplência, etc. Então eu preciso exigir um prêmio a mais. Então, depois de fazer uma análise de qualidade de ativos e qualidade de gestão, depois de fazer uma análise de capacidade de me entregar renda, porque não adianta eu ter bons ativos e eles estarem vazios, ou um sim. contrato de locação vencendo agora, numa localização que não é tão boa, que um imóvel que é muito específico para um tipo de inquilino. Eu vou dar um exemplo que não está acontecendo no mercado hoje, mas imagina um hospital que vai anunciar uma vacância. Não deve ter muito Tá, cara querendo alugar um prédio para montar um hospital. Então, sim. talvez seja um bom ativo, bem gerido, mas a capacidade de gerar renda não existe ali. O Então, cupom de um fundo imobiliário hoje, para a gente comparar esse, com esse da NTNB que você falou, que é um título que paga inflação, NTNB está 3,5. Um imobiliário está quanto hoje? então depende do fundo, depende do setor, mas assim, Médio, médio. hoje tem que estar para mim começar a analisar a questão do preço, né? Porque no final das contas, quando eu estou olhando o dividend yield, eu estou fazendo uma projeção para pensar preço, né? Eu estou olhando renda Tá. dividido pelo preço da cota, estou olhando preço. 5,5% a 6% ali para mim, para mim Ou seja, é muito mais do que a gente tem, muito né? mais, muito Então, mais. mesmo ele já ter. É isso que eu queria buscar contigo. Mesmo ele já tendo Isso, valorizado bastante nos isso, últimos 2 exatamente. anos, ele ainda apresenta uma taxa que a gente não tem mais na renda fixa aqui. É isso, Exatamente. essa é a ideia. E tende a apresentar sempre, porque não faz muito sentido você ter um bom fundo pagando menos que a renda fixa. Se tiver, talvez você comece até a pensar o contrário. Dependendo da Sim, estratégia de cada um, obviamente. Pô, eu vou vender isso aqui, porque não está fazendo sentido, né? Eu estou com um sim. bom fundo, bem gerido e com bons imóveis, está me pagando, sei lá, 2,8% ao ano. Sim. Né? Bom, ó, a gente vai Então, responder a última perguntinha só, que agora, para finalizar, no fim da live, a gente vai falar da nossa carteira. show de Tá? bola. Percentualmente, onde está o de nosso dinheiro. Tá Essa vai bom, ficar vamos para o lá. finalzinho. Eu vou aproveitar essa do Bertozzi. Aliás, um abraço, Brunão. É isso aí. Bertozzi é o É, cara. Precisamos fazer uma live juntos aqui. nós Nem vamos que, nem, fazer. nem que a gente Nós tem que vamos fazer. sentar. Eu não sei se dá para colocar 3 caras aqui no Instagram. Se alguém souber, até avisa aí para mim no privado, Bom, porque eu não faço ideia. a Latam já vai ajudar isso, porque ela já botou a gente para voar junto. Então, no final do Legal. mês aí que vem, nós vamos fazer uma que a gente vai estar no mesmo lugar junto. Pô, show Mas de bola. ele falou sobre a queda da Selic, né? A Selic caindo. Uhum. É bom para fundo imobiliário? Melhora isso? É bom, é bom. Existe alguma correlação negativa entre renda variável e renda fixa, né? Lógico que não é o único fator que vai ditar a, a valorização ou desvalorização de um ativo de renda variável, mas os juros em si, de uma maneira geral, ele já mexe na taxa de desconto, né? Que é
aquele prêmio que você utilizaria para trazer o fluxo futuro ao valor presente. Vai, sendo muito técnico aqui, vamos ser menos técnico. Isso, menos. Menos técnico. O pessoal vai correr da renda variável, o pessoal vai correr da renda fixa para o que está pagando mais. Né? Sim. Simples. Ó, a Sim. Selic caiu, está pagando pouco. Então o cara vai correr para o que está pagando mais e uma das opções é fundo imobiliário, assim como ações também tende a valorizar em função disso e vice-versa, né? Agora, só para complementar até a pergunta anterior ali, hoje o cupom da NTNB está lá 3,5%, né, por cento ao ano. Daqui a X anos, se o país estiver numa crise, se tiver outro cenário, tiver 10% ao ano, é outra análise. Então, eu acho que essa análise tem que ser feita na hora do investimento. Ou vou investir, como está o cenário agora? Então, agora essa é a melhor opção. Né? Isso não significa que eternamente aquele investimento vai performar melhor porque eu fiz essa decisão agora. Né? Nós vamos ter que rever isso para frente. Né? Eu sou muito adepto da filosofia buy and hold, do investimento para longo prazo, mas a mentalidade de longo prazo não quer dizer que você vai comprar e vai esquecer o seu investimento lá. Né? Você vai comprar e vai ter que monitorar isso ao longo do tempo, sempre. Né? Beleza. Isso faz parte, né? Fechado, matou. Então agora nós queremos saber o seguinte, onde está o dinheiro do Danilo? Conta aí para nós. Cara, Conta para mim. Quase que 100% em fundo imobiliário neste momento. Sério? Mas não é meu objetivo manter. Então eu vou contar uma história rápida também. Em 2016, eu e a Renata, minha esposa, ficamos grávidos do meu terceiro filho, né? Meu caçulinha, o Thomas. E naquele momento o país estava em crise. A empresa que eu trabalho havia reduzido os voos, foi uma decisão que beneficiou os funcionários. Ela decidiu por não demitir ninguém, mas como boa parte do nosso salário é variável, a gente voando menos, recebe menos, simples. E naquele momento eu comecei a pensar na possibilidade de que eu ia ter que usar parte da minha renda para complementar o salário. A gente não queria postergar esse plano. É mais um motivo para ter investimento. Talvez se eu não tivesse, eu não teria o Thomas e hoje eu não consigo pensar na minha vida sem ele. Então foi uma decisão acertadíssima, né? Sem dúvida. Então naquele momento eu fiz as contas que já estava com uma pulga atrás da orelha. Se eu tirasse tudo que eu tinha em ações, trouxesse para fundo imobiliário, eu ia triplicar os meus dividendos. Né? A enxurrada de dividendo é muito maior, né? Sem dúvida. Né? Então, naquele momento, foi uma decisão que eu achei que fazia sentido fazer. E fiz, e não me arrependo de ter feito. Mas eu não pretendo manter isso. Isso aí que eu ia te perguntar. E o que não está no fundo imobiliário está onde? Então, assim, eu tenho uma pequena parte de renda fixa que está lá. Por que está lá? Isso eu estou desconsiderando reserva de emergência. Eu nem computo isso nos meus investimentos. Por que eu tenho uma parte em renda fixa que está esgotando? Agora vai acabar esses dias também. Porque eu estou mudando de casa. Eu aluguei uma casa. Vou fazer a experiência do aluguel. Então a gente teve que fazer uma pequena reforma na casa, mobiliar uma casa, que é um pouco maior do que o apartamento que eu moro hoje. Então, pensando nisso, que eu já estou pensando há uns 2 anos em fazer isso também. Estava postergando porque eu não consegui vender meu apartamento até hoje. E vou mudar sem vender. Eu tinha feito essa reserva para isso, né? Mas meu apartamento vai ser vendido e vai para renda variável inteira. Eu sou um cara de perfil de renda variável, não estou recomendando que ninguém faça isso, mas eu tenho certeza que eu lido muito bem com a oscilação do patrimônio. Isso não me preocupa, tá? Então não me preocupa. Então, com exceção porque a experiência talvez traz um pouco isso, né, Danilo? Eu vou contar a minha carteira aqui, e é uma carteira que eu não recomendo. Eu não recomendo porque você tem que ter um pouco mais de experiência para poder aceitar um pouco mais de risco, porque de cara, se você olhar a variação todo dia, você se emociona. Exatamente. E tem um detalhe, só para completar aqui também. Como eu só invisto, minha carteira de ações vai ser recomposta como ela era antes. Eu gosto de ativos que pagam dividendos, entendeu? Então, essa ação pode performar muito bem, mas ela não paga dividendos. Não me interessa, não é o meu perfil. Entendi. Eu não estou dizendo que isso é ruim, eu acho que isso pode fazer perfil de muita gente. Mas eu quero dividendo. Então, por ter só ativos que pagam dividendos na minha carteira, eu abro mão de ter uma reserva de oportunidade, porque todo mês eu vou ter dinheiro entrando. Simples. Dinheiro entrando e você vai reinvestindo, né? Eu vou reinvestir. Então por isso eu abro mão, mas isso é o meu perfil, né? Por isso que eu acho que a gente tem que adequar a cada um. E não copiar o que eu estou falando aqui. Espero que ninguém faça o que eu estou falando. Claro. Né? Vou contar a minha. Eu contabilizei aqui, que eu tenho tudo esquematizadinho, planilha, e é o seguinte. Eu botei quatro tipos diferentes de ativo aqui. Renda fixa, minha hoje, atual, eu tenho 21%. Né? O que está aí?
Tá, fundos, debentures, Crédito privado também para cá. Selic, crédito privado, isso, tem 21%. Fundo imobiliário, eu tirei da renda fixa ali, botei ele só separadinho, tem só 8%. Isso é uma coisa aí que a gente vai ter que... Vou ter que me dedicar um pouco mais, porque eu acho muito pouco também. Ações. Ações, tenho 47% em ações no Brasil. Isso muito também pelo momento, já foi maior e eu já diminuí um pouco a exposição depois da vitória do Bolsonaro, eu já diminuí um pouco a exposição, estava até maior, porque a carteira vai acumulando e você comprando, ela estoura o portfólio, né? Então por rebalanceamento eu diminuí um pouco a exposição, então hoje o diminuindo está com 47% e a gente tem um dinheiro fora, que é um dinheiro também que a gente faz administração de dinheiro nos Estados Unidos. Hoje lá fora eu tenho 24% do meu portfólio em dólar, né? Que é a ideia de proteção cambial que está funcionando muito agora, né? Num cenário que a gente acreditava que o Brasil agora vai ficar tudo bem, o dólar vem lá para baixo e o dólar não vem, e o dólar está estourando para cima. Então a gente vê que isso funcionou muito para quem está com a gente nessa ideia e que tem um percentual do patrimônio lá fora. E como todo mundo lá espera um recuo do mercado, dentro desse patrimônio que está lá fora, 15% desse patrimônio que está lá fora está em caixa. Ou seja, está esperando alguma beliscada ali do mercado, alguma oportunidade que vier para a gente ter reserva. É a minha reserva de emergência que fica lá fora. Essa aí essa é a carteira nossa aqui, por obrigação e por dever de casa, né? Eu tenho ela bem diversificada por acompanhar, né, bastante as coisas, mas eu acho exposta, bastante exposta. Mas você vê, a minha carteira provavelmente vai migrar para 50-50, 50% fundo imobiliário, 50 ações. E provavelmente, dentro desses 50-50, a parte fundo imobiliário vai ter REITs e a parte ações vai ter ações americanas, que eu não vi nos Estados Unidos ainda, tenho estudado muito assunto, estou em vias de fazer. Mas essa nós vamos trocar. Vamos trocar. Vamos sim, cara. Vamos sim. E vai ficar isso aí, provavelmente 50-50, que é o meu perfil. E legal. Bem tranquilo quanto a isso. Legal. E outra também, né, Danilo, que é uma coisa legal de falar. A carteira tem aportes mensais, né? Então a gente faz aqui claro que minha situação é bem diferente da sua, que tem 3 filhos aí, que não é brincadeira, mas a ideia de uma carteira de investimento de longo prazo é que você aporta todo mês. Se você não tiver aporte, o próprio dividendo, ou o próprio você ganha do fundo imobiliário, ele já serve para mim. Eu entro na corretora que é separada para isso, só para reinvestir o dividendo. Então, é um aporte novo. Eu também. Eu não misturo investimento com conta corrente. É outra conta, né? É conta corretora separada da conta do teu dia a dia. Isso aí você tem que facilitar a sua vida, né? Legal. Danilão, acho que nós estamos chegando no fim. Estamos chegando no fim, você já deve estar morrendo de fome, vai jantar. Tem uma pergunta aqui da patroa, que ela perguntou sobre o nome do seu livro, que daí depois acho que eu vou fazer um post aqui para mostrar para a galera, para mostrar que é uma coisa muito legal. E como é o nome do seu livro que você fez lá na Suno? É o Guia Suno Fundos Imobiliários. A Suno tem uma coleção de livros, eles fazem um trabalho excelente, eu respeito muito o trabalho deles lá, admiro muito o trabalho do Thiago, de toda a equipe lá. Porque eles estão muito interessados em educar também, eles não têm aquele interesse em prender prender o cliente, né, na recomendação. O que eles dão de educação ali é sensacional. E eles têm uma série de livros sobre educação financeira, Guia Suno Dividendos, Guia Suno Contabilidade, tem o Guia Suno Fundos Imobiliários, são 2 autores, todos os livros são 2 autores. Esse eu escrevi junto com o Baroni, que é o cara que cuida da área de pesquisa de fundo imobiliário lá da Suno, ele é vice-presidente dessa área lá. E é uma autoridade no assunto. Para mim foi uma grande honra fazer esse trabalho com eles. Que legal, que orgulho. E show de bola, cara. Lá, e o Bertozzi falou também que o link está na bio dele. Eu vou aprender a fazer isso daí também, hein, Bertozzi? Para daí colocar o link na bio, quem quiser ver, para poder comprar e poder ler, aprender. Né? Então, é isso aí. Danilão, suas considerações finais, passou voando, já deu 1 hora, eu vou fechar já, senão a gente perde a gravação. E aí depois a gente publica isso aí. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Cara, obrigado pelo convite, obrigado. Vamos fazer mais, eu acho show de bola o pessoal está se interessando por esse assunto. Para mim é um prazer falar de finanças. Tentando fazer esse trabalho de conciliar essa atividade junto com a aviação, e acho que está dando certo até.
Sem dúvida que tá. E show de bola, cara. Obrigado, pessoal que assistiu. Precisar de mim, eu tô à disposição. Pode me chamar aqui para tirar dúvida no privado do Instagram. Eu respondo todo mundo. Não na pressa. Aproveita, hein? Não na Aproveita, pressa, galera. Aproveita, hein? Mas eu vou respondendo ali. Eu sempre falo pra galera, manda a pergunta por escrito e eu respondo em áudio, que assim eu vou conseguindo, né? E falando e respondendo, mas pode chamar que eu tô sempre à disposição. E obrigado, cara. Abraço para todos vocês. Foi 10. A gente vai ter muito mais coisa para falar e acho que essa aí é só uma das primeiras aí para a gente trazer essa temperatura aí para as pessoas e que a gente tem muita coisa boa para falar, para passar, né, para as pessoas. Obrigado pelo teu tempo, pelo teu conhecimento. Show de bola. Mais para frente a gente vai fazer coisa junta e a gente tem coisa junto para fazer e a gente vai divulgar também aqui e vai ser um prazer ter essa comunidade aí, ter um cara que nem você. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu, galera. Um abraço. Aproveita. Tchau, tchau. Parabéns pelo dia de hoje. Obrigado. Vou achar um camarão aqui em Balneário Camboriú para comer agora. Será que eu acho que... Justo. É justo. Abraço, é justo. Cara. Um abraço, Valeu. Danilo. Tchau. Obrigado vocês todos aí que acompanharam com a gente. Um prazer ter os amigos aqui. Valeu.